Audiência pública. Iniciamos às 14h12. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar e agradecer a presença dos membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e dos demais vereadores, servidores, assessores da imprensa, dos representantes da sociedade organizada, internautas e da comunidade geral que estão acompanhando e participando dessa audiência pública. Receba assim nossa saudação. Informo que a audiência está sendo gravada e transmitida ao vivo no canal da Câmara no YouTube. E os internautas poderão realizar os devidos questionamentos, os quais serão analisados e respondidos. Informo ainda que foram encaminhados convites através do meio eletrônico para os representantes das entidades constituídas e demais munícipes para participarem da audiência pública. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Toledo se reúne nessa data para cumprir conforme determinação contida no regimento interno, no seu artigo 214, na Lei R. 165 de 2015. Assim sendo, em atendimento à referida propositura que institui o projeto de lei que instrui o Dia do Construtor, no município de Toledo, em audiência pública perante a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, SEC, da Câmara Municipal, é que estamos realizando este encontro. A comissão a que se refere o disposto legal é composta pelos parlamentares professor Oséias, presidente, Marcelo Marques, vice-presidente, e pelos parlamentares Juliano Alves, substituindo o vereador Elton Welter, Betis Caim e Valdir Rosseto. Solicito ao vereador Marcelo Marques que faça a leitura dos ofícios 76 e 93 de 2022 e do edital de chamamento da audiência pública para a audiência pública. Ofício 76 de 2022, excelentíssimo senhor Euclides Bisonin, presidente da Câmara Municipal de Toledo. Assuntos: solicita a realização de audiência pública. Prezado presidente, considerando o contido na Lei R. 165 de 10 de dezembro de 2015, que fixa critério para a instituição de datas comemorativas, considerando que por parte deste parlamentar há a intenção de elaboração de projeto de lei para instituir no município de Toledo, Estado do Paraná, o Dia do Construtor, cuja importância é fundamental para o desenvolvimento. Solicita a disponibilização deste Poder Legislativo para convocação e realização de audiência pública, como sugestão de data 17 de novembro, às 14 horas. Chumbil Silva, vereador. Ofício número 93 de 2022, ao senhor Daniel Augusto Bernardo Scopel, coordenador legislativo da Câmara Municipal de Toledo. Assunto: ciência e deliberação da ASEC, Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Edital de chamamento, divulgação de audiência pública. Senhor coordenador, considerando o ofício 76 de 2022, do gabinete do vereador Chumbil Silva, datado de 8 de novembro de 2022, sob o protocolo 2879 de 2022, datado de 8 de novembro de 2022, faz menção à solicitação de autorização para a confecção de edital, chamamento e divulgação de audiência pública, datada de 17 de novembro de 2022, às 14 horas, no auditório plenário Edílio Ferreira, na qual visará instituir o município de Toledo, o Dia do Construtor. Para melhor performance da reunião, o senhor Chumbinho solicita ainda os seguintes audiovisuais: microfone, base de votação, transmissão ao vivo, plataforma do YouTube da parte da Câmara. Diante do exposto, caminho do Departamento Legislativo para que dê ciência à Comissão de Educação, Cultura e Desporto e estes deliberem sobre matéria supracitada e posterior, tomem as demais medidas necessárias. Edital de chamamento para audiência pública. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em cumprimento da determinação do contido do artigo 214 do Regimento Interno, na Lei R. 165, de 10 de dezembro de 2015, que fixa critério para a instituição das datas comemorativas no município de Toledo, torna pública a realização de audiência pública para instituir propositura do projeto de lei que institui o Dia do Construtor, a ser realizado no dia 17 de novembro, quinta-feira, às 14 horas, no auditório e plenário Edílio Ferreira, no edifício vereador Guerino Antônio Vicari, sede da Câmara Municipal de Toledo. Atendendo os princípios da administração pública consagrados no texto constitucional, faz chamamento público para a sociedade toledana participar da audiência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Edifício vereador Guerino Antônio Vicari, 10 de novembro de 2022. Professor Oséias. Concedo a palavra aos vereadores, ao autor da propositura, da proposição comemorativa, vereador Chumbinho Silva. Antes, posto, gostaria de agradecer a presença do Leandro Crestani, representando a secretária Marli, não o fórum, representando a Secretaria de Esportes, também o fórum,
E também o Pegoraro, um gigante aqui em Toledo, que merece todo o respeito e nossa alegria. Pegoraro, que já é um companheiro de antigos projetos, junto com os adolescentes desenvolvemos alguns projetos, até de replantio de árvores que foram derrubadas durante a construção do esgotamento lá, né? E o Pegoraro é esse. E te saldo bem-vindo e fica nossas felicitações pela pessoa que és, Pegoraro. Concedo a palavra ao autor, propositor, Chumbinho Silva. Boa tarde, senhor presidente da comissão, vereador Oséias, aos membros da comissão, Juliano, Marcelo, Betis Caim. Meus cumprimentos ao Leandro Crestani, representando aqui a secretária de Educação. Também meus cumprimentos ao vereador Pedro Varela, presente com o seu assessor Clóvis Simonato, a Maiara, minha assessora, assessor do Juliano. E aqui o mestre Pegoraro, todo o meu respeito, que hoje aqui não está representando o esporte, está representando a construção, os construtores. Senhor presidente, o objetivo dessa reunião, dessa audiência pública e desse projeto, é fazer aquilo que o Bisonin fala sempre nas nossas sessões, né? Daquele povo invisível que não aparece. Desde que o mundo é mundo, o construtor, seja ele que mexe com madeira, que é o marceneiro, que é o serralheiro, eles têm a sua importância desde a época dos homens das cavernas, que muitas vezes tinha que adaptar certas condições para poder evoluir e ter sua sobrevivência garantida. Mas vamos falar especificamente de Toledo. Toledo vai completar 70 anos nesse ano de 2022, e desde o dia 27 de março de 1946, quando os primeiros chegaram lá na Baixada Maripá, a gente sabe do empenho desse povo, seja mexendo com alvenaria, seja mexendo com madeira, seja formando engenheiros, a luta para poder chegar hoje nessa condição que estamos. Quantos monumentos em Toledo temos construído como museus, e como teatro, e como escola, e como centro de eventos, e como residências, tanto em madeira como em alvenaria, desde a mais humilde casa, num terreno lá na periferia, passando até chegar no edifício Amaranto, que é hoje monumento de respeito em todo o oeste do Paraná, as Torres Gêmeas do Lago Municipal, próximo ao Lago Santos Dumont. Então, tudo isso tem, além das mãos de quem constrói, e aqui quando eu falo constrói, eu falo de todos que metem a mão na massa realmente, além de meter a mão na massa, são o povo que dão ideias. Quantos engenheiros e arquitetos acabam indo fazer um projeto e solicitando as boas ideias dos pedreiros, dos construtores, dos mestres de obras, que muitas vezes não têm o diploma, mas sabem na prática o que vai, o que não vai, para que lado vai, como deve ser feito, e eu tenho certeza que um engenheiro, arquiteto inteligente, no mínimo, ele usa esse conhecimento desse povo que realmente aprende na prática e não na teoria. Então, o objetivo é simples, homenagear essas pessoas que não aparecem. Você passa num canteiro de obras, numa construção, você vê os nossos pedreiros, os nossos construtores, servente de pedreiro, auxiliar de pedreiros, auxiliar de construtores, com a sua marmitinha lá, não vão nem para casa almoçar, e a gente passa e às vezes não dá um bom dia para aquele povo e esquece que a mão dele que talvez levantou aquele edifício Amaranto que nos enche de orgulho, tanto ao empreendedor quanto a nós que moramos nessa cidade aqui. Hoje, quando você vem do centro da cidade pela rua Santos Dumont, você vê a nossa cidade crescendo verticalmente numa situação, numa rapidez vertiginosa. Você olha lá do centro da cidade a Santos Dumont, parece uma avenida de cidade grande, né? Vamos ficar grande, mas ainda não somos. Mas tudo isso levando em consideração toda essa mão de obra. E o Pegoraro aqui presente, pelos seus anos de experiência e também pela sua experiência, desde quando chegou em Toledo, fazendo construções particulares, públicas, monumentos, residências, é um cidadão que talvez venha aqui hoje nessa audiência e representa muito bem esse povo. Então, o objetivo é simples, valorizar aquelas pessoas que não aparecem. Aparecem em suas obras, o seu trabalho, mas ele não aparece. E o ano passado eu fiz uma indicação aqui, senhor presidente, sugerindo ao prefeito, e aqui está o vereador Betis Caim, que é bem ligado ao grupo do prefeito, Beto,
Está lá uma indicação que, se o senhor quiser refazer ela, assinamos junto, solicitando a construção de um monumento ao construtor. Eu fiz essa indicação aí. A ideia é fazer um monumento para homenagear esse povo, como foi feito ali no teatro, aquele monumento ao semeador, fazer lá uma estátua de um pedreiro segurando uma colher numa mão, um prumo no outro, para fazer com que alguém passe lá, os pedreiros vão lá, tirem uma foto, fala, eu pertenço a essa classe. Faça a indicação nova e me conceda a honra de assinar contigo, e que você leve essa discussão ao prefeito. Nós temos tantos espaços públicos hoje, construídos ou não, que caberia um monumento dessa envergadura para homenagear essa classe que realmente merece o nosso respeito. Então, peço sim aos senhores, que o projeto provavelmente vai entrar, eu peço que essa Câmara aprove em todos os trâmites, para que a gente sim homenageie essa classe a qual devemos muito, principalmente pelo crescimento vertical hoje no município de Toledo. Obrigado, senhor presidente. Essa palavra aos demais membros da comissão. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao Juliano, faz parte da comissão. O vereador Marcelo Marques, né? A nossa saudação. E nossa saudação também ao Pegoraro, uma pessoa com certeza já contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso município e ainda continua aí contribuindo bastante. Com certeza, eu quero inicialmente parabenizar o vereador Chumbinho Silva, né, por essa audiência pública, e com certeza é um projeto que vai passar aqui para a Câmara de Vereadores, e onde vai estar aí um exemplo valorizando todos os construtores, né? Muitas vezes, quando se fala em construtor, o pessoal já pensa que vem lá desde os pedreiros, né? Com certeza aí todo mundo tem sua contribuição, engenheiro, arquiteto, com certeza aí contribui para o desenvolvimento do nosso município. E pode ter certeza que a gente é favorável a esse projeto, né? E vamos estar aí fazendo de tudo para poder ser aprovado também. E na questão da indicação que Vossa Excelência falou, a gente vai tentar resgatar, vamos ver se a gente consegue arrumar um espaço junto com a administração para a gente valorizar todos os construtores do nosso município. Seria isso, senhor presidente e demais vereadores. Ainda aí, aberta a palavra aos demais vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os outros demais vereadores da comissão. Primeiro, quero parabenizar o Chumbinho pela iniciativa. Estive na outra audiência dessa semana, fiz questão de também estar nessa, tínhamos agenda, mas desmarcamos para estarmos aqui. Cumprimento com grande respeito o Pegoraro, inclusive conheço porque tenho na minha família vários trabalhadores da construção civil, e é por isso que o nosso mandato, com toda certeza, reconhece a legitimidade da importância desse dia, assim como também reconheceremos a legitimidade e importância de demais outros dias que serão criados e que nós também participaremos de audiência. Aberta a palavra. Passa a palavra, antes de passar, construtor, homenagear esse dia é de grande importância, e também a pessoa do Pegoraro fazer essa representação. Toledo é o que é graças à mão dos trabalhadores que aqui passaram. Hoje, quem passa por Toledo reconhece que é uma cidade planejada, organizada, tem os serviços públicos de qualidade, mas nos fundamentos dessa cidade, lá estão os construtores. Então, diga-se de passagem, gostaria de deixar marcado aqui nosso reconhecimento à importância desses profissionais. Pegoraro tem a palavra. Olha, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e aceitando o convite do vereador Chumbinho, que é nosso pupilo lá na Ouro e Prata, e faz parte do nosso conjunto musical também, muito querido por todos lá. E também quero cumprimentar o presidente da comissão, Oséias, o Escaim, mora lá no nosso bairro, no Anápolis, né? E o Marcelo, que também faz parte da comissão, e o Juliano. E os demais que estão aqui na Câmara
assistindo aí essa audiência pública. E me permite dizer que eu cheguei em Toledo em dia 1º de janeiro de 65, então são 58 anos de Toledo. E chegando aqui, eu fui trabalhar de pedreiro, sem ser pedreiro. Em Rondão, eu morei 4 anos em Rondão, vim para cá, e tive algumas experiências ajudando lá, de ajudante, de servente, depois ajudava. Cheguei aqui, fui trabalhar de pedreiro e deu certo. Aí, em setembro de 65, eu fui trabalhar na Sadia, por causa do futebol e por causa de trabalhar de pedreiro na Sadia. Quem assinou minha carteira profissional foi o Dr. Pedrinho Furlan, como diretor da Sadia, em setembro de 65. Aí trabalhei 4 anos na Sadia, aí eu trabalhava de noite no Hospital do Campanheiro 2 horas, 3 horas, reformando alguns banheiros. Lá eu ganhava mais de noite do que de dia na Sadia. Aí eu fui lá, pedia meu afastamento, o doutor Pedrinho não estava na Sadia. Quando ele voltou, reclamou. Falei, doutor, eu achei que podia trabalhar, aí fazer outros trabalhos, aí ganhar mais. E ele prontamente já me contratou para mim que eu fosse construir a residência do doutor Pedrinho Furlan. Então, a casa que ele morou até a sua despedida, tem 50 anos que fui eu que construí ela. Aí depois eu construí mais 45 casas em Toledo, algumas de fino trato, casas do Valdomiro Merlo, Fagião, Dr. Gerson Leonardi, e uma casa muito especial, tijolo à vista, ali do Almiro Dalvesco, antes da faculdade ali. Essa é uma obra-prima em Toledo, são 45 mil tijolos, que passou tudo na minha mão, escolhidos. Nenhum deles estourou na parede porque eu classifiquei eles. Então, eu quero dizer que, por que eu agradeci a Deus, que eu agradeço sempre em tudo que faço, mas é porque eu realmente ajudei na construção dessa cidade aqui, com muita alegria. Também construí casa da minha mãe, nunca teve casa, eu construí, tudo fora de hora, nos sábados e domingos, e do meu irmão e minha irmã, também construí a casa deles. Também tive participação aí, como se diz, pela minha experiência como mestre, como consultor, quer dizer que eu nunca fiz curso em lugar nenhum. Simplesmente apareceu a oportunidade e eu precisava trabalhar, eu fui fazendo, eu pegava uma construção, fiz um curso no Instituto Universal Brasileiro para poder fazer plantas. E daí eu comecei a ler plantas e comecei a construir casas, graças a Deus. Então, eu fico muito feliz do reconhecimento de justamente, foi muito feliz o Chumbinho quando disse construtor. Porque temos arquiteto, quando você vai construir uma casa, o arquiteto ele é contratado para fazer um projeto, o desenho. O engenheiro fica responsável pela obra. E me permite dizer aqui, eu estive na Alemanha, com a nossa associação viajando, na Alemanha, um mestre de obra ganha igual a um engenheiro, e aqui no Brasil é diferente. Eu estou com a placa aqui, com a tabela salarial, um mestre de obras aqui no Brasil, em Toledo, aqui, é R$ 4.600. Então, eu acho que tem que ser mais valorizado, inclusive, isso é uma opinião minha, o mestre de obras. Agora, ter o reconhecimento dele, como alguém que construiu essa cidade. E isso vai ser homenageado também toda a classe da construção civil, que tem engenheiros, arquitetos, mestres de obras, serventes, carpinteiros, e serralheiros e tudo. Então, eu acho que foi muito feliz essa ideia. No meu entendimento, justifica-se essa homenagem ao consultor, num dia estabelecido, aí, conforme o projeto de lei. Eu fico muito feliz do reconhecimento do consultor e lembrar da construção civil que ajudou a construir essa cidade, maiormente, ultimamente, que está construindo na vertical, né? Olha, quantos prédios, aqui na frente da Câmara tem mesmo, aí você olha o pedreiro lá, o mestre de obras, comandando uma equipe inteira e arriscando a sua vida nas alturas. Claro que tem segurança, mas sempre tem os riscos, né? Então, eu fico muito feliz
nesse dia, poder aqui declinar aqui aquilo que sei, e no meu entendimento justifica-se esse reconhecimento ao construtor por parte da Câmara de Vereadores do município de Toledo. Obrigado. Ainda em discussão, vereador Chumbinho. Se me permite, vereador. Boa Vereador tarde, Marcelo. presidente da comissão, vereador professor Oséias, colegas vereadores presentes. Só fazer deferência ao Pegoraro. Que alegria ouvir sua história breve a respeito da questão da construção e como me sinto muito feliz. Né? Cheguei em 2008 em Toledo, né? Sou de São Pedro do Iguaçu. E ouvi um pouco toda vez que eu escuto os antigos contarem um pouco da construção do município, é algo que me alegra muito, né? Então preciso parabenizar e agradecer que se em 2008 nós pegamos o município nesse estado, né? Nessa qualidade, nessa beleza, nessa organização, é porque tiveram pessoas como o Pegoraro. Então, muito obrigado, faço aqui deferência ao senhor e todos aqueles que ajudaram a construir essa cidade. Presidente, esse depoimento do Pegoraro vem de encontro a tudo aquilo que eu disse, né? Se nós lotássemos essa plateia com 100 construtores, seja mestre de obra, seja pedreiro, seja marceneiro, serralheiro, servente, cada um tem sua história. Olha o quantitativo que o Pegoraro falou. Se nós multiplicarmos isso hoje pelo número de trabalhadores profissionais nessa área, dá para entender por que Toledo está dessa forma aqui, uma cidade que atrai gente cada dia mais. E essas histórias aí, eu convidei o Pegoraro, aliás, eu convidei bastante gente para vir nessa audiência pública, mas todo mundo nesse horário é complicado, todo mundo está trabalhando, inclusive donos de construtoras estão lá ocupados com seus afazeres. Mas o depoimento do Pegoraro talvez hoje seja o depoimento de toda a classe, né? Então, Pegoraro, você como mestre de obra já aposentado, está curtindo sua família, curtindo sua chácara aí, eu tenho o seu depoimento como uma palavra de todos. Então, parabéns pelas palavras, soma muito na audiência pública, e que se alguém tinha dúvida que esse povo merece uma homenagem com a criação de um dia, homenageando essa classe, com as palavras do Pegoraro, tenho certeza de que não tem que esconder essa vontade. Tem que ter esse dia, inclusive acompanhado posteriormente de um monumento de homenagem a essa classe. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, palavra aberta. Queremos agradecer a presença do vereador Josimar, Pedro Varela e os demais assessores. Só gostaria de fazer algo aqui. Pegoraro, você falou da casa do Dr. Gerson Leonardi, uma das casas mais belas e bem construídas que tem aqui. É um dos quarteirões que tem as casas mais belas aqui em Toledo. E eu digo isso porque aquela casa, frequentemente, eu tinha que voltar ali para pedir desculpa, porque fica no caminho dos meninos que vêm do Panorama, dos meninos na época, e eles sempre passavam aquela casa e apertavam a campainha. E lá descia, lá no Florir, esses meninos. Aí eu ia lá na casa. Eu não sabia que era do seu Gerson Leonardi. E depois, o filho do seu Gerson Leonardi, Dr. Gerson Leonardi, veio trabalhar conosco no Florir Toledo por um período. Aí, vocês que apertam a campainha da nossa casa. Mas daí nós conhecemos a estrutura, é magnífica, ver o formato daquela casa, é interessante, parabéns, e é bom ouvir isso aí. Nenhuma lajota, nenhum defeito ficou nas casas, isso mostra a maestria de suas mãos. Pode falar, já passa a palavra para o Leandro. Só quero lembrar, no meu entendimento, na minha experiência, a casa mais original que tem em Toledo é antes da faculdade, uma casa de tijolo à vista. Ali, como eu falei, eu tinha uma equipe que trabalhava ali, e tem um banheiro com tijolos à vista, o banheiro é redondo, e as pedras são tudo eu que coloquei, artesanais, uma pedra escura. Então, aquela casa, eu nunca mais voltei aí, e tem uma música que fala do Zé da Silva brasileiro, né? Que nunca mais voltou na construção, só foi fazer. Mas bem logo eu vou pedir ao proprietário atual, né, para me mostrar lá o que foi feito lá. A grande alegria, quando eu disse, graças a Deus, estou aqui para dizer, tem pastilhas no Hospital do Campanholo, são mais de 50 anos que eu coloquei, elas estão grudadas até hoje lá. Então, é a minha alegria, a satisfação de fazer as coisas bem feitas.
Não ganhei muito, mas o que eu ganhei, eu consegui ter uma vida tranquila hoje, juntamente com a minha esposa e o meu rapaz que temos lá. Então, é uma grande satisfação. Me permite dizer uma brincadeira, já fui convidado por 5 vezes para ser candidato a vereador. Eu estou repensando isso aí, e antes de completar 100 anos, eu voltarei a essa Câmara de Vereadores para me juntar a vocês aqui, tá bom? Será uma honra tê-lo como vereador nessa casa. Passo a palavra ao Leandro Crestani, que representa a Secretaria de Educação e também o Fórum Municipal. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, Chumbinho, proponente do projeto. Nesse ato, eu represento o Fórum Municipal de Educação. Toda a audiência pública que envolve essa comissão estamos presentes. E também, nesse momento, represento a secretária da Educação, que está num evento da Undime em Foz do Iguaçu. Eu vejo muito importante, eu vou falar não enquanto secretaria, enquanto fórum, mas enquanto historiador e uma das pessoas que cuida do programa Conhecendo Toledo. Vou falar no sentido assim, quando nós olhamos todo o processo de ocupação e colonização do município de Toledo, a gente pensa sempre nos grandes sujeitos, naqueles que ficaram destaques no monumento, que são as grandes figuras, mas geralmente nós esquecemos aqueles que fizeram todo o processo da derrubada da mata, da construção das casas, todo esse processo da ocupação, tanto dos bairros, dos distritos. Eu vejo como muito importante rememorar esses trabalhadores que ficam invisíveis na história. E nós temos que pensar que as datas comemorativas, elas são lugares de memória, conforme muitos historiadores colocam, que é uma forma também de valorizar aqueles que ajudaram a contribuir na construção do nosso território. E eu falo também, porque eu sou professor da Escola Municipal Engenheiro Valdir Luiz Becker. Então, assim, a nossa escola tem o nome do engenheiro, mas nós temos que também pensar em todo, desde o mestre de obra, desde o pedreiro, que fizeram esse processo de construção dessa linda cidade que é Toledo. Então, assim, na condição de historiador, eu acho muito importante rememorar esse passado. Ou seja, nós não podemos deixar de conhecer o passado para entender o presente, para prospectar o futuro. Então, desde o processo que hoje a nossa cidade vai para a verticalização, nós temos que pensar como que se deu esse início da colonização do município de Toledo. Essa rememoração dos monumentos, das casas, que são os lugares de memória. Como que eu coordeno o programa, sou um dos coordenadores do programa Conhecendo Toledo, e todo esse trajeto que faz do 3º ao 4º ano, e agora também ao 2º, é importante. Por quê? Fica invisível aqueles que realmente fizeram todo o processo da construção da nossa cidade. Eu, enquanto historiador, vejo de fundamental importância, porque é uma rememoração e valorização de sujeitos que ficam ocultos e só representando alguns sujeitos que são destaques na sociedade. Seria isso, professor Oséias. Muito obrigado. Palavra aberta, Jairo Cebarro, vereador nessa casa. Presidente, vereador Oséias, demais colegas vereadores aqui da casa. Bem rapidinho, não podia deixar de parabenizar o Pegorário e, parabenizando o Pegorário, todos os que trabalham na área da construção, já denominados aí vários setores, mas que fazem parte da área da construção. E muito bem lembrado, o Leandro aqui citou o Valdir Becker, né? E isso me veio na mente. Agora também o Valdir Becker, também, até o Pegorário já homenageou ele algumas vezes lá na Ouro Prata, foi um dos primeiros fundadores até lá, né? Se eu não me engano. A primeira empresa que patrocinou os fardamentos da Ouro e Prata é a Construtora Valdebert. Só um segundinho, é muito bem lembrado pelo historiador. Eu acho que nesse projeto devia de ter alguma coisa lembrando, a homenagem aos consultores. Os consultores é aquele o Dionísio Barreira, aqueles que realmente é um mestre de obra experiente que constrói a casa. Então, eu acho que os nomes deles, como tem ali na Praça Vilibartes, os pioneiros, é um memorial. Seria interessante isso, no local que vai ser colocado aí de repente uma homenagem ao consultor, colocar esses nomes vivos ou não vivos que tiveram uma participação muito importante. Eu acho que seria bom isso aí. Pode até esquecer meu nome, não importa. Muito válida essa colocação. E assim, parabenizar o Chumbinho aí pela iniciativa de projeto de lei desse dia aí, que vai valorizar muito quem já
construiu Toledo, né? Desde as primeiras casas de madeira, as grandes obras que hoje estão sendo construídas aqui em Toledo. E uma pena que nem o Chumbinho falou, muita gente que não pôde vir, senão teríamos aqui muitas histórias bacanas aí no meio da construção. Mas fica aqui registrado aí essa justa homenagem a todos os construtores aqui do nosso município. Ainda eu gostaria de ouvir quem sempre fica nos bastidores, se é para trazer a visibilidade. Quem não tem, vamos começar por agora, o Lucas. Ele nunca tem visibilidade, mas hoje vai ter. É servidor da casa. Deixa eu falar de você, Lucas, o pessoal não te conhece. Boa tarde. Lucas, com esse cabelo Chanel dele, ele é o servidor que dá assessoria e nas audiências públicas aqui. Seja bem-vindo e tenha a palavra, Lucas. Boa tarde, presidente, a mesa, os demais vereadores, estão aqui presentes, Crestani. E eu não poderia ficar sem falar dessa grande figura que é o Pegoraro, e foi. Foi na minha vida, na vida da minha família toda, praticamente. E me lembro até hoje, Pegoraro, quando nós estávamos na construção da casa do doutor Tramuja, e que eu era o único que o Pegoraro liberava mais cedo para estudar. E falava, vai estudar, menino, vai estudar. Falava, o Pegoraro foi uma pessoa muito importante na minha vida. Hoje eu estou aqui na Câmara, vai fazer 15 anos, mas fico até emocionado de falar, mas Pegoraro, ele falava, você vai estudar, vai sair mais cedo, vai estudar. E assim, até nem palavra para falar. Foi, é isso. Obrigado, Pegoraro. Não, sai não. Boas palavras, eu acho que merece uma salva de palmas, Pegoraro. Parabéns. Rapaz, isso aí é muito bom, parabéns, Pegoraro. Eu estava aqui na casa quando o Lucas chegou. Eu era assessor. Primeiro dia de posse do Lucas, eu participei da posse. E isso é muito bom. Hoje eu estou como vereador e aqui passo a palavra de novo para o Lucas, que ele tem uma sugestão em cima da fala do Pegoraro. Pode passar a sugestão, Lucas. Nós não queremos o nome que tenha o seu carimbo na sugestão. Porque os nomes que o Pegoraro citou ali, por exemplo, pode ser colocado na justificativa, né, do projeto. Então, coloque esses nomes na justificativa para ele ser lembrado também diante de todos esses fatores aí que já foram declarados aqui. Veja a importância. Lucas era servente de pedreiro do Pegoraro, na obra que o Pegoraro ia. O Pegoraro dispensava ele mais cedo para ele estudar, e hoje o Lucas está aqui formado em matemática e pós-graduado em direito tributário. Está aqui. Parabéns, Pegoraro, por esse fruto, por essa semente aí. Pegoraro. Me desculpe eu, de novo, aqui me expressar, mas o pai do Lucas, o seu Dovan, ele trabalhou comigo também ali na construção da casa do doutor Sérgio Campanholo. Muito bom. Ele é uma pessoa humilde, mas era um pedreiro experiente. Ele pode ser considerado como um consultor também, porque ele fazia as coisas, ele também pegava os serviços para fazer. Eu acho que até o nome dele pode ser lembrado com muita certeza. O pai dele, de saudosa memória, né, Lucas? Muito bom esse momento. Parabenizo o autor, o propositor dessa iniciativa, vereador Chumbinho. Tem mais alguma palavra, Chumbinho? Jairo Serbarro. Só para finalizar aqui, como o Chumbinho mesmo falou, acho que nada mais justo que o município construir uma homenagem para o construtor, para quem construiu esse município, né? Então fique esse registro aí, Chumbinho, e vale a pena seguir em frente com essa ideia. Queremos, em nome da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, agradecer a presença de todos, da imprensa, internautas, da comunidade que se faz presente, acompanhando essa audiência. Encerramento, cumprindo a finalidade dessa audiência pública, que institui o Dia do Construtor no âmbito do município de Toledo. Declaro encerrado os trabalhos às 14h46. Muito obrigado.